Seguindo aqui, 11h58, como você bem disse, chegou a hora da gente receber aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, todas as sextas-feiras aqui com a gente, tentando também sempre nos ajudar a entender mais sobre todo este cenário geopolítico, todas essas questões ainda, esses impasses dos conflitos. Muito bom dia para você, professor. Obrigado. Boa noite, né? O professor está lá do outro lado, na China, 12 horas aqui de diferença. Boa noite para você, professor. Olá, Paula, como é que vocês estão hoje? Um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Professor, queria começar aqui falando um pouco mais sobre este conflito. Estados Unidos ali atacaram alvos ligados ao Irã lá na Síria. Israel já prepara uma entrada em Gaza. O conflito aí no Oriente Médio parece que aprofunda um pouco mais uma crise diplomática. Eu queria entender um pouco da sua leitura. A gente viu o Conselho de Segurança aí das Nações Unidas, né, encarregado de tentar buscar soluções aí para conflitos globais. Porém, a gente vê de um lado parece que um grande impasse significativo em relação a, de fato, né, a gente conseguir ali, a ONU conseguir avançar com propostas claras para resoluções desse tipo. Esforços diplomáticos conseguem mudar os rumos desses acontecimentos, professor? Veja, Paula, pelo menos a gente observou uma coisa importante nesse aspecto todo, é de que aquelas ações que a gente achava que acontecer já há alguma semana, algum tempo atrás, não aconteceram, né? Você vê que tem ali uma preparação, uma escalada de Israel, mas daquele prazo de 2 dias que foi dado inicialmente para que o pessoal saísse da região a ter uma ação muito mais efetiva, ainda tem demorado, e a gente observa aí que Israel começa a ressentir a questão da pressão interna, a pressão da opinião pública internacional nesse sentido todo. Até mesmo o secretário-geral das Nações Unidas foi muito claro no sentido de que havia ali uma desproporcionalidade na atuação e que foi extremamente criticado, e depois teve que voltar à tribuna das Nações Unidas para explicar aquilo que ele tinha falado, que tinha explicar o que ele tinha explicado no dia anterior, o que evidenciou aí que existe uma pressão também por parte do outro lado. Mas o fato é de que os Estados Unidos são ali o país mais importante nessa situação toda, não quer que outros se envolvam, aproveita isso também para tentar diluir qualquer possibilidade de o Irã pretender uma atuação nesse processo todo. E o que a gente nota é de que os Estados Unidos, que vinham num processo de desengajamento do Oriente Médio, justamente tentando focar os seus esforços naquilo que eles chamam de estratégia indo-pacífica, são obrigados agora a se comprometer a ficar no Oriente Médio por muito mais tempo do que eles gostariam, né? Professor, bom dia. Felipe aqui falando, e tem toda, né, essa cautela, esse temor, né, do conflito se escalar. Inclusive, a gente... Oi, professor, não está me ouvindo? O professor consegue me ouvir, professor? Agora sim, agora sim, agora sim. Perfeito, perfeito. Bom, mais uma vez, então, prazer falar contigo, professor, mais uma vez, e a gente está vendo toda essa cautela também por conta de aspectos econômicos, né, gerados com a possibilidade de qualquer estremecimento em algumas relações ali, ou talvez uma escalada do conflito gerar mais um caráter inflacionário no mundo, que é o que a gente menos espera nesse momento, né? Claro que tem a questão humanitária, a questão das vidas humanas, que é primordial e é a prioridade zero para acabar com o conflito. Mas a gente sabe dos desdobramentos econômicos que a gente tem, inclusive, sentido quando há um conflito. Vide o conflito do ano passado, que ainda perdura no leste europeu. Esses desdobramentos, né? E aí a gente fala de entrada de Estados Unidos, participação de Europa, o Oriente Médio, a Arábia Saudita fazendo alguns tipos de pressões ali, até mesmo de questões de empresas. Enfim, esse cenário econômico, esses desdobramentos econômicos, eles podem ficar maiores ainda se juntando com o conflito do leste europeu e impactando cada vez mais o cenário global e trazendo uma dificuldade cada vez maior da gente se chegar num ambiente um pouco mais
benigno para as economias globais também, professor? Veja, Felipe, quando a pandemia terminou, nós acreditávamos que haveria uma recuperação em V nesse processo todo, que é o normal, baseado naquilo que a gente observou historicamente. Só que essa pandemia teve aí alguns resultados diferentes, por causa da questão do work from home, das pessoas trabalharem em casa, um desmantelamento na questão logística global que a gente observou, e também até as próprias discussões sobre você não produzir mais, não ter uma dependência tão grande da China, ou mesmo da questão com a Rússia. Então, o que a gente notou é que a pandemia fez aí uma série de reavaliações, e o impacto disso foi uma demora na retomada do crescimento. E quando começa o processo de retomada do crescimento, o que a gente notou é que veio logo em seguida a guerra da Ucrânia. E na guerra da Ucrânia você paralisou o processo de retorno ao crescimento econômico, justamente que os países europeus foram e têm sido os mais afetados por essa situação, justamente por causa do aumento e do incremento do preço de energia, que novamente vai ser sentido agora no inverno. Por sorte, o inverno europeu esse ano está um pouco mais atrasado, o que é bom para a Europa em relação à questão do custo. Mas a renda disponível que você tinha antes agora passa a ser destinada à questão do aquecimento, à questão do suprimento de energia. E isso faz com que a Europa, que é um grande mercado internacional, sinta-se afetado por isso, e também afeta até mesmo o consumo aqui na China, o consumo de produtos chineses. Isso se espalha globalmente, então você vai prolongando o impacto da crise. Agora, com essa situação que a gente observa em Israel, o grande medo é relacionado a duas coisas. Em primeiro lugar, um aumento do preço do petróleo internacional a uma situação que seja aí muito maior do que os patamares que nós temos observado atualmente. Se chegar a 100, 150 ou coisa parecida, nós temos aí um cenário global de dificuldades na questão da recuperação econômica dos países, inclusive com impacto inflacionário, como nós já conhecemos nessa história toda. E isso seria resultante também, e o segundo maior problema que você poderia ter é, como você mencionou, uma regionalização deste conflito. Porque aí, com outros países entrando neste conflito, você vai ter aí uma possibilidade de criar uma situação que aumenta, em primeiro lugar, a letalidade e, segundo, prorroga a possibilidade do crescimento econômico ser retomado por mais tempo. Então, é desafiador o cenário, por essa razão que as Nações Unidas têm falado aí na questão de contenção, justamente para evitar que isso se transforme em algo muito maior, com impacto não somente, como você mencionou bem, em vidas, mas também um impacto global de uma economia mundial que precisa retomar o crescimento, ainda resultante do atraso decorrente da pandemia da Covid-19. Está aqui um pouco no tema em relação à questão mais diplomática, até para repercutir com você um dos acontecimentos neste conflito, né? Em meio a toda essa, talvez chamada essa crise diplomática, as críticas que foram feitas por Antônio Guterres, ali que é o presidente da ONU a Israel ali por conta daquelas ações também em Gaza, acabaram gerando ali uma forte reação por parte do ministro de Relações Exteriores de Israel, que acabou suspendendo vistos de funcionários da ONU em resposta a todas essas declarações que acabaram aí, né, tendo grande repercussão na mídia americana principalmente. Mas eu queria entender na sua leitura, né, esse contexto que de fato a gente tem visto em relação à questão da ONU, esses acontecimentos, eles refletem ali muitas críticas também ao papel do Conselho de Segurança da ONU. A gente viu isso também desde o conflito entre Rússia e Ucrânia também, muitas vezes sendo criticado esse papel de fato ali da ONU nesses conflitos internacionais. Eu queria entender a sua leitura. Como que você avalia de fato o papel da ONU e se ela está conseguindo cumprir o seu propósito principal? Veja, Paula, eu sempre entendi as Nações Unidas
e também até uma evolução ali da Sociedade das Nações, como um palco para que você tenha o diálogo aberto. Então, a função das Nações Unidas é assegurar que os mecanismos de comunicação entre os países continuem e existam, apesar das situações que possam acontecer no cenário global. Então, nada mais é do que um fórum de contínua comunicação entre Estados. Até porque as Nações Unidas não têm orçamento maior para fazer outro tipo de atividade e também não tem nem a legitimidade, nem a soberania para tomar determinadas ações que às vezes as pessoas querem projetar nas Nações Unidas. Nós não podemos esquecer que o secretário-geral das Nações Unidas não é chefe do Executivo Global. Ele é secretário-geral das Nações Unidas, uma organização que pretende ser um fórum constante de diálogo para evitar que guerras maiores aconteçam. E, nesse sentido, nos últimos 74 anos, as Nações Unidas têm tido aí um papel fundamental, né, neste processo de assegurar um pouco mais de estabilidade no cenário global, embora não se possa fazer muita coisa quando dois países querem guerrear. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado pelos 5 membros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, o grande problema é que este Conselho de Segurança reflete o poder mundial como você teve ali no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Agora, a grande questão nesse processo todo é que se você expande o Conselho de Segurança e dá a esses novos membros aí o poder de veto, você não sabe se isso vai melhorar a questão do diálogo internacional ou se você vai ter mais pessoas justamente para vetarem quaisquer tipos de discussões dentro das Nações Unidas. É por essa razão que é difícil você querer aí que venham algumas resoluções muito intensas das Nações Unidas. Não podemos esquecer também que elas estão em Nova York, sofrem a pressão dos Estados Unidos, e um aspecto muito importante, a função do secretário-geral também é muito complicada, porque ele não pode esquecer que ele tem que prestar satisfações aos países que o elegeram e rapidamente pode haver ali o desejo de retirá-lo da posição, até como Israel quis se manifestar nesse processo todo. A grande questão ali do discurso do Guterres, e que foi importante de enfatizar, é que ele quis dizer mencionar e enfatizar uma questão importante, dizendo que você ser contra a ação do Estado de Israel ou a proporcionalidade da ação do Estado de Israel nessa situação não significa que você seja antissemita. Essa que é a situação fundamental, porque invariavelmente nós recorremos à questão da Segunda Guerra Mundial e, obviamente, os palestinos cometeram erros enormes ao longo da história. O Mufti palestino querendo uma associação e buscando ali uma associação com Hitler no sentido de dissipar os judeus da terra da Palestina. Então você teve aí um histórico palestino muito negativo também com relação ao povo judeu nessa história toda. Agora, o que a gente não pode esquecer é que algumas ações, algumas contrarreações não podem ser tão intensas como se tinham observado, e justamente se nota aí a necessidade da preponderância do direito internacional. E essa que é a frase ali do Guterres. Ele falou, olha, esta situação não aconteceu num vácuo, ela vem dentro de uma escalada ao longo do tempo. E o que é importante aqui, né, Paula, de enfatizar, é que qualquer ação que for tomada, se nós repetirmos a questão da violência, vai simplesmente postergar por um tempo a fabricação de novos terroristas, de novos ataques. Então, este ciclo se perpetua, porque o que nós observamos é que desde que foram iniciados estes tipos de ação e contra-reação, a situação só tem piorado. E os ataques últimos 7 de outubro, os ataques horríveis que nós vimos acontecendo, são mais ou menos um resultado dessa evolução. E o que nós não sabemos, não é, Paula, é como poderão ser os futuros ataques. Mesmo desmantelados, nós não podemos ignorar
que grupos terroristas conseguem se reproduzir não somente localmente, mas em outras partes do mundo. Professor, mudando um pouquinho de assunto, queria trazer nosso papo aqui para o Mercosul, especificamente sobre a eleição argentina, porque no último fim de semana a gente teve toda, né, aquela expectativa com a eleição no país vizinho. As prévias mostravam Javier Milei à frente e o resultado do primeiro turno acabou mostrando Milei em segundo lugar. Agora até a Patrícia Bullrich anunciou, né, seu apoio a Javier Milei, e só que mesmo assim, e a grande questão é, né, como que a gente entende essa eleição argentina, sendo que no primeiro turno a gente já viu alguns eleitores de Bullrich se movimentando em direção a Sérgio Massa, ao ministro da Economia, ligado, obviamente, com o governo atual. E agora a gente tem dois extremos, né, ou dois candidatos muito antagonistas na disputa, né, o Sérgio Massa e o Javier Milei. O que a gente pode esperar, professor, ou a grande questão, como que a gente entende esses movimentos na Argentina diante de um cenário tão díspare, né, um cenário tão antagônico, e eles ali, na última pesquisa, que saiu no fim de ontem, inclusive, muito próximos, né? 49 a 51, ou 49,5 a 50,5. Como que a gente entende os próximos passos na disputa argentina diante desse cenário tão diverso? Felipe, eu ouvi dois comentários. Em primeiro lugar, parece que a única empresa de consultoria que acertou o resultado da eleição foi uma empresa brasileira. Eu não lembro agora o nome da empresa brasileira que fez aí o acompanhamento na Argentina com relação aos resultados eleitorais, mas foi ela que acertou isso aí. Um comentário até importante que eu ouvi em outros lugares na América Latina. Em segundo lugar, né, Felipe, o que aconteceu ali nessa história toda é que a equipe do Lula, que foi ajudar o Massa, também conseguiu fazer com que ele desradicalizasse um pouco do discurso e não fosse ali considerado um candidato de extrema esquerda, nada parecido, mas um candidato mais ao centro do centro-esquerda do espectro político. Então, o que a gente nota nessa história toda é que ele conseguiu, apesar de ser assim, o ministro com uma inflação de 140%, em nenhum lugar do mundo sério ele deveria ter almejado ou pensado na hipótese de candidatar-se à presidência da República. Mas como a gente vive na América Latina, o negócio todo é meio virado de cabeça para baixo, no continente essas coisas acontecem, né? E não é só aí no Brasil, não é só na América Latina, a gente tem também nas Filipinas a eleição de corruptos como presidentes. Então você tem uma série, aí o mundo anda numa crise meio existencial nessa questão dos ocupantes da chefia do executivo. Agora, não vamos deixar de perder de vista dois aspectos fundamentais, não é? A Argentina saiu da pandemia, mas tem uma grande parte da população que ainda se encontra dependente da ajuda do governo. E nessa história vem o Milei com dois aspectos importantes do discurso que a gente pode até achar interessante, mas que são complicados. Em primeiro lugar, a retirada aí de assistência social. E se você é um argentino e olha para o Milei, olha para a sua situação e fica pensando qual dos dois presidentes seria melhor se houvesse uma nova pandemia, não há dúvida de que o Massa teria aí uma favorabilidade maior por parte do eleitor argentino. E, em segundo lugar, a repetição de uma experiência frustrada que foi a dolarização da moeda argentina. Eu me lembro, eu morava nos Estados Unidos quando Menem foi recebido no Banco Mundial como grande herói, justamente porque fez ali, conseguiu controlar a economia, a inflação argentina com o processo de dolarização, que se revelou desastroso, porque eles conseguiram ter inflação em dólares, e aí a situação toda foi ladeira abaixo e fez com que a Argentina entrasse aí numa situação extremamente complicada, de instabilidade política, troca de vários presidentes dentro de uma semana ou duas. Então, quando você fala de reintroduzir a dolarização, que foi uma experiência extremamente prejudicial para a Argentina, não me parece aí que o Milei conte
efetivamente com o eleitor, principalmente aqueles que sofreram nesse processo todo. Então, às vezes, a gente se empolga no sentido de que, não, é uma renovação política ou coisa parecida, mas o eleitor, ao fim das contas, ele pensa, em primeiro lugar, se aquele candidato não vai piorar a situação dele como está, e, em segundo lugar, se esse candidato não vai fazer algumas coisas que possam tornar ainda a situação do país pior do que aquela que eles já enfrentam atualmente. Maravilha. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco nessa sexta-feira. Um ótimo dia. Até a semana que vem, então. Um abraço. Um abraço, um prazer conversar com vocês hoje. Até mais. Prazer é todo nosso. Professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Paula. Felipe, vou roubar a sua pergunta e o seu gancho, vai. Não vou falar bom, pergunta, vai. O tema, assim, gancho é uma mania muito jornalística de falar, viu, gente? Assim, o gancho quer dizer, né, pegar ali o que o Felipe estava falando para repercutir aqui com o Van Dijk. Van Dijk, aproveitando também que eu fiz um strike esta semana sobre eleições na Argentina, até ficou aqui o convite para quem não assistiu o nosso strike, acompanhar o strike aqui da BMC News, abordei bastante sobre este tema. Queria trazer mais para um lado econômico seu, né, olhando aqui.